Treta entre o presidente da República e o presidente da OAB inicia uma nova temporada e está causando certo alvoroço nas mídias, resultando em bate-boca como foi o caso de Edgar e Coppola no Morning Show. Mas quem está de fato falando a verdade nesta guerra de narrativas? Felipe Santa Cruz, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou incomodado com o presidente Jair Bolsonaro, após o mesmo declarar saber como seu pai havia sido morto. Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB, foi declarado desaparecido em 1974, no regime militar. A treta entre os dois não é de agora. Em 2011, Bolsonaro, como deputado, insinuou durante uma palestra na Universidade Federal Fluminense que o militante Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, teria morrido bêbado após pular o carnaval. Na época, estando à frente da OAB Rio, Felipe pediu ao Supremo Tribunal Federal a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro, por apologia à tortura. Em 1974, Fernando passava o carnaval no Rio de Janeiro, junto aos amigos da causa. Ele era um militante da Ação Popular Marxista-Leninista. Na época, adotava o nome de Carlos e vivia na clandestinidade. No dia 23 de fevereiro, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Porém, nesta semana, Bolsonaro voltou a tocar no assunto, após desavenças aí com o presidente da OAB, por ele ter se posicionado contra a quebra de sigilo telefônico do advogado que defendeu Adélio Bispo. Enquanto cortava seu cabelo, o presidente Bolsonaro afirmou saber como Fernando morreu. Corte de cabelo este, que foi desqualificado pela imprensa, através de uma pergunta bem desqualificada. Se havia um aperto na agenda, como o presidente teve tempo de cortar o cabelo, e se não seria adequado ele esperar o fim do expediente para uma atividade de caráter pessoal? Com relação à questão de cortar o cabelo, o presidente começa a trabalhar às 4 horas da manhã e termina o seu trabalho meia-noite. Há de se admitir que é necessário, em algum momento, das 4 à meia-noite, ele encontrar a possibilidade de cortar o seu cabelo. O presidente da OAB publicou uma carta dizendo que o presidente da República é cruel e assinou o Supremo Tribunal Federal para exigir que o presidente Bolsonaro fale tudo o que ele sabe sobre a morte de seu pai. Bolsonaro afirmou que o militante Fernando Augusto de Santa Cruz não foi morto pelos militares, mas pela organização de esquerda Ação Popular. Mas qual é a verdade dos fatos? Para refutar Bolsonaro, os jornalistas estão trazendo um atestado de óbito não oficial, redigido pela Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos. Comissão esta formada apenas por simpatizantes do socialismo. E vamos ser sinceros, um documento que usa o termo faleceu provavelmente não deveria ser uma prova de nada. Isso porque o corpo dele nunca foi encontrado, e até hoje Fernando se encontra na lista das pessoas desaparecidas durante o regime militar. Ou seja, para ser mais claro, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, Fernando Santa Cruz, desaparecido em 1974, permanece desaparecido sem que os seus restos mortais tenham sido entregues à sua família. No relatório ainda afirma que o ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS do Espírito Santo, Cláudio Guerra, afirmou em depoimento que perseguidos no período militar eram cremados na usina Cambaíba, em Campos do Goitacazes. A Comissão da Verdade, mesmo sem provas, incluiu Fernando à lista dos possíveis nomes que poderiam ter sido incinerados aí no local. A investigação do caso ainda está sob sigilo e perdura aí 8 anos. Outros documentos, como o relatório secreto RPB 655, são apresentados aí no livro Memórias de uma Guerra Suja. Porém, o escritor é Marcelo Neto, ex-marido da jornalista Miriam Leitão. Miriam Leitão e seu marido na época, Marcelo Neto, eram militantes do clandestino Partido Comunista e foram presos em Vitória no final de 1972, delatados aí por um dos companheiros. Inclusive, a jornalista Miriam Leitão aproveitou a polêmica para afirmar que os militares sempre mentiram sobre o período militar. No suposto relatório secreto RPB 655 do Comando Costeiro da Aeronáutica, o estudante Fernando Santa Cruz teria sido preso pelo regime em 22 de fevereiro de 1974,
no Rio de Janeiro. Porém, o Comando Costeiro não possui tais atribuições, e nem fazia sentido possuir um relatório de prisões, já que isso era função do DOPS. Bolsonaro afirmou com base no que se comentou na época entre os militares. Em 1974, ele ainda cursava a Academia Militar Agulhas Negras, onde se formou em 1977. Agora vamos analisar se de fato poderia haver a possibilidade dos próprios companheiros terem sido aí os responsáveis pela morte de Fernando. Na década de 70 havia muitos movimentos revolucionários, que usavam aí a guerrilha como modus operandi contra o regime militar. Entre os instrumentos utilizados em suas complexas organizações estava o Tribunal Revolucionário. Criado pelo ditador pós-Revolução Francesa Robespierre, o Tribunal Revolucionário possuía princípios bem duvidosos. Na prática, ele servia para matar aqueles que contrariavam ou até divergiam de seus posicionamentos. O Tribunal Revolucionário foi amplamente utilizado por Lenin e Trotsky. Qualquer grupo revolucionário poderia, através de uma simples votação, executar inimigos ou aliados que desertavam. Inclusive, há um momento histórico que colocou o jovem Bolsonaro no caminho de um dos mais temidos revolucionários, Carlos Lamarca, que utilizou-se do Tribunal Revolucionário para executar inimigos e aliados. Em 1970, Lamarca, junto a seus companheiros de causa, articularam aí em um tribunal revolucionário, e condenaram o tenente Mendes à morte, um refém na época. Ao contrário do que manda a regra dos soviéticos, morte por fuzilamento, o tenente foi morto por coronhada. Na época, a vanguarda popular revolucionária deixou uma nota. A sentença de morte de um tribunal revolucionário deve ser cumprida por fuzilamento. No entanto, nos encontrávamos próximos ao inimigo, dentro de um cerco que pôde ser executado em virtude da existência de muitas estradas na região. O tenente Mendes foi condenado e morreu a coronhadas de fuzil, e assim o foi, sendo depois enterrado. Lamarca enterrou o corpo do tenente, que só seria encontrado 5 meses depois. E foi nesse momento que os destinos de Bolsonaro e Lamarca se encontraram. O jovem Bolsonaro, com apenas 15 anos, denunciou para os militares o local do esconderijo de Carlos Lamarca, que havia montado um campo em Vale do Ribeira. E curiosamente foi esse momento que fez com que Bolsonaro decidisse entrar para as Forças Armadas. Portanto, os guerrilheiros usavam do Tribunal Revolucionário para justificar seus atos bárbaros, com o propósito aí de silenciar os desertores. Se foi isso que ocorreu com Fernando Santa Cruz ao encontrar-se aí com seus amigos revolucionários, ninguém pode afirmar. E com as provas frágeis de ambos os lados, o que resta é uma guerra de narrativas que não leva a lugar algum. Porém, o contexto político deste período deve ser interpretado com muito cuidado, pois não se tratava de uma simples restrição do Estado de Direito. Vivíamos uma zona de guerra que refletia aí os ânimos da Guerra Fria, com vítimas fatais de ambos os lados. Portanto, essa queda de braço entre Bolsonaro e Felipe Santa Cruz nunca vai acabar, pois a incerteza do que de fato ocorreu no período há 45 anos irá sempre persistir.